Caros irmãos, o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. No estágio evolutivo em que nos encontramos, que é ainda bem precário, como sabemos, temos muitas dificuldades para caminhar rumo ao reino de Deus. Que esse é o desejo de todos nós, que realmente um dia estejamos no reino de Deus. Ou seja, que consigamos chegar a, ao final da nossa caminhada evolutiva, nos tornando então espíritos puros. E para essa caminhada, dado, como eu disse, a nossa condição evolutiva, por ora nós ainda precisamos de um modelo, de um guia, que nos indique o rumo certo. Nós ainda não conseguimos ser autodidatas nessa caminhada, vamos dizer assim. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, complementando a resposta dos Espíritos, Kardec afirma que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Oferece como o mais perfeito modelo, é a mais pura expressão mais puro que apareceu sobre a Terra. São palavras de Kardec. Então, aquele modelo, guia que nós precisamos, justamente o Mestre Jesus. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela diz que o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, é a carta magna dos direitos humanos e que Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo. Então, os ensinamentos de Jesus, sendo nosso mestre e guia, vale para toda a época da humanidade. E mesmo passado já 2000 anos, ele continua atual. Então, busquemos em Jesus justamente a orientação para o nosso caminhar rumo ao reino de Deus. O objetivo de nossas reflexões de hoje é o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo, Kardec analisa as seguintes falas de Jesus. São 5 trechos que nós resumimos aqui para podermos situar o tema do nosso estudo de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perguntado: quem é o maior no reino dos céus? Jesus respondeu: todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança. Num terceiro ponto, ele afirma: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Quarto, quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, mas ide vos colocar no último lugar, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. E por último, quando ele diz: eu vos rendo glória, meu Pai,
por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Como eu disse, nós resumimos aqui, transcrevendo só a parte importante para o estudo. Mas nesse capítulo 7, Kardec analisa essas 5 passagens do Evangelho de Jesus. Analisemos ou prestemos atenção. Em todas essas passagens que acabei de ler, fica evidente que Jesus estava falando, estava destacando a humildade. Em todas essas 5 passagens, o tema principal é justamente a humildade. E vamos aqui então lembrar que humildade é aquela virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza, nossa pequenez. Humilde é aquela pessoa de coração simples, sem arrogância, que é justamente o contrário do orgulhoso. Então, o humilde é aquele em que não há orgulho, ausência de orgulho. E Jesus foi justamente o maior exemplo para nós de humildade. Nesse capítulo tem uma lição, na parte das instruções dos Espíritos, em que o Espírito que a ditou, num trecho, ele diz assim que aqui na Terra, e isso ele ditou em 1863, mas nós vamos ver que o que ele disse ainda é bastante atual. Ele diz assim: a humildade é uma virtude bem esquecida. Os exemplos não são seguidos. E ele nos recorda, então, nessa mensagem, se não me engano, é Lacordaire, ele nos lembra que Deus nos ofereceu e nos oferece constantemente exemplos significativos de, ou através de criaturas que, pela sua conduta aqui na Terra, nos dão exemplos de humildade, mas que nós ainda não os seguimos. Por isso ele conclui que a humildade, então, repetindo, é uma virtude bem esquecida. Eu acrescentaria que, na realidade, assim como as outras virtudes também, a humildade é difícil ainda para nós de exercê-la, ou seja, de nós realmente sermos virtuosos nesse departamento. Né? Isso não precisamos ir muito longe para aquilatar quanto a essa afirmativa. Basta que nós analisemos a nós mesmos. Não precisamos sequer analisar o nosso vizinho, o nosso semelhante, mas vamos fazer uma autoanálise, né? E nós vamos concluir que dificuldade ainda temos para exercer justamente a humildade. E confesso que hoje ainda, finalizando aqui o preparo desse estudo, eu fiz essa autoanálise e confesso que senti uma certa vergonha, um certo constrangimento, porque percebi da minha grande dificuldade de exercer justamente a humildade. Não podemos nem dizer de exercer a virtude da humildade, porque o virtuoso é aquele que já pratica com constância, né? Porque lembrando que virtude é disposição firme e constante para a prática do bem. Então, firme e constante. Acredito que podemos dizer que em todos os departamentos da moral, nós já conseguimos exercitar algumas coisas, já fizemos algumas aquisições, mas talvez ainda não sejamos exatamente
um virtuoso, ou seja, aquele que realmente exercita aquele valor de maneira firme e constante. Nesse capítulo, então, 7º, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec analisa essa temática, a humildade, a primeira afirmativa ali de Jesus, que Kardec analisa, justamente aquela afirmativa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira pergunta que vamos nos fazer é: quem são os pobres de espírito? Para que bem compreendamos justamente a afirmativa de Jesus. E é importante que façamos essa pergunta, essa análise dessa expressão, pobres de espírito, porque se nos recordarmos, essa expressão, sempre que usamos ou costumamos usar essa expressão, nós nos referimos a pessoas desprovidas de inteligência, não é assim? Numa conversa, ou às vezes até quando a gente aí se destempera numa altercação, a gente usa essa expressão: fulano, fulana é um pobre de espírito, mas querendo dizer justamente da pessoa desprovida de uma inteligência, né? E lembrando aqui que inteligência é a capacidade de aprender, de apreender ou compreender. É justamente essa faculdade que nos possibilita o progresso intelectual, né? O uso, então, da inteligência. Mas Kardec, nesse capítulo, ele nos conclui ou nos ensina que, na realidade, com essa expressão, pobres de espírito, Jesus não se referia aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. Ele disse que o reino dos céus, então, é das pessoas humildes e não dos orgulhosos. Ou seja, os orgulhosos não fazem jus realmente a chegar ao reino de Deus. Por quê? Ao reino dos céus. Por quê? Nós vamos ver em seguida agora o que Kardec nos ensina a respeito. Ele diz assim, que Jesus, então, com essa expressão, né, que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele refere-se aos dotados de simplicidade e de humildade de coração, e não aos orgulhosos. O que é orgulho? Vamos lembrar, só recapitular aqui para nos situarmos na lição. Orgulho é aquele conceito elevado ou exagerado de si próprio. É o amor próprio demasiado, é a soberba, a arrogância. Né? Amor próprio demasiado. Nós achamos que somos o centro das atenções, que tudo tem que estar voltado para nós, que nós é que merecemos tudo e um pouco mais. Esse é o comportamento orgulhoso. Então, Jesus, com aquela expressão, não estava se referindo a criaturas com esse comportamento, com esse sentimento. E ele diz assim que o orgulho representa ato de revolta contra Deus. Por que o orgulho representa revolta contra Deus? Porque, na realidade, o orgulhoso se crê acima de tudo. E isso também representa falta de fé. Porque se ele se crê acima de tudo, ele não está sequer admitindo a figura de Deus, os seus valores. Né? Por isso que Kardec coloca aqui, o orgulho representa uma revolta contra Deus. Ora, se eu
acho que eu sou o centro das atenções, que tudo tem que estar voltado para mim, que eu estou acima de tudo, ora, eu não iria estar sujeito sequer às leis de Deus. E aí, então, representando falta de fé, porque sequer compreendo justamente Deus, os seus desígnios, as suas leis. Jesus também não estava se referindo àqueles que olham as coisas divinas como indignas. Essa é outra observação que Kardec faz analisando essa passagem. E aqui, vamos nos recordar apenas para ilustração de uma expressão, né, atribuída a Karl Marx, quando ele diz assim: a religião é o ópio do povo, no sentido de que realmente ela apenas se prestaria para entreter as pessoas, para entreter o povo, né, a religião. Mas, na realidade, como já aprendemos, a religião é o caminho de nos ligar a Deus. Olha que importância, né? É o caminho de nos ligar a Deus. Religião, religare. Né? Então, as pessoas que sequer admitem uma religião, não têm o exercício de uma religiosidade, essa pessoa está tendendo mais ao orgulho também. Né? Por isso, não pode ser a essas pessoas que Cristo estava se referindo. E por último, ele também não estava se referindo àqueles que não admitem o mundo invisível, o mundo espiritual, e um poder extra-humano. Aqui me recordo que há alguns anos eu assino a revista Veja, por isso eu a cito nos nossos estudos, assino a revista já há vários anos. E eu gosto muito das entrevistas que vêm lá nas páginas amarelas, que é no comecinho da revista. Embora, às vezes, algumas dessas entrevistas deixam um pouco a desejar. Mas tem algumas muito interessantes. E numa delas me recordo que o entrevistado era um cientista estrangeiro, não me recordo agora quem era a pessoa, mas um ponto daquela entrevista que realmente assim me marcou bastante, porque o repórter, a uma certa altura, pergunta para ele: mas e Deus? Eu, na nossa conversa aqui, não ouvi o senhor se referir em nenhum momento a Deus. E olha a resposta desse cientista: a ideia de Deus atrapalha. Olha só que orgulho, né? Olha só a não admissão de justamente um poder extra-humano. Isso não são, obviamente, com todos os cientistas, mas as pessoas muito apegadas a essas pesquisas, a essas buscas das coisas terrenas, acabam achando que sabem tudo, que podem tudo e que nada está acima das coisas materiais. Né? Mas a espiritualidade, nesse capítulo, nos diz assim, na parte então das instruções dos espíritos: não importa que essas pessoas não admitam o mundo invisível, chegará o dia que desencarnarão também e adentrarão novamente o mundo invisível, o mundo espiritual, ainda que eles não admitissem isso quando estavam encarnados. E nós sabemos que o que acontece com essas criaturas acabam tendo um desapontamento muito grande. Por quê? Vão perceber que tudo aquilo que não admitiam é uma realidade. E por não terem admitido, por não terem se preparado, obviamente que o retorno à pátria espiritual, por vezes, será até dolorosa, como a gente vê na literatura espírita, como a gente vê nas reuniões mediúnicas, né?
quantas criaturas dão o seu testemunho dizendo que ficaram surpresas de chegar ao mundo espiritual, primeiro constatar que a vida continua, segundo constatarem que é bem diferente daquilo que eles aprenderam nas suas denominações religiosas diversas, né? Então, na realidade, essa lição do Evangelho, a espiritualidade, Kardec, nas suas conclusões, a espiritualidade, nos diz assim, que nós devemos fazer o bem sempre com humildade, sem nenhuma ostentação, porque só dessa maneira é que realmente será válido. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, mas ides vos colocar no último lugar. E aqui, essa parábola é um pouco extensa, todos devem se recordar, né? Em que Jesus justamente aproveitou a oportunidade, quando ele estava tomando refeição na casa de um fariseu, porque todos queriam o primeiro lugar, então ele aproveitou para contar essa parábola e fazer essa conclusão, que não devemos tomar de plano o primeiro lugar, porque às vezes o dono da festa vai chegar e pedir para que a gente vá para o último lugar, porque ele tem uma pessoa mais importante para colocar naquele primeiro lugar. E aí, logicamente, vai ser vexatório para a gente, né? Por isso que ele diz, não tomeis o primeiro lugar, mas ide vos colocar no último lugar. Por quê? Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 43, ele nos diz que, a princípio, nessa passagem, o mestre estaria nos ensinando boas maneiras. Compreensível essa colocação de Emmanuel, né? Porque, lógico, nós sabemos, isso até por uma questão de civilidade, quando a gente vai a uma festa para a qual fomos convidados, normalmente nós não chegamos lá invadindo a praia, né? Vamos usar uma expressão aqui um pouco vulgar. A gente chega com certo cuidado, aguarda ser indicado aonde devemos sentar, aonde devemos ficar, né? Isso é das boas maneiras. Então, Emmanuel nos coloca que, a princípio, Jesus estaria nos ensinando boas maneiras. Mas ele continua dizendo assim, mas que essa passagem, tem conteúdo altamente simbólico e que devemos aplicar o conceito ao mecanismo da vida comum, pois a recomendação presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo novo, junto aos nossos semelhantes. Então, repetindo, Emmanuel nos recomenda aplicarmos essa recomendação de Jesus para toda e qualquer situação da vida comum nossa. Não é só para a boda, não é só para a festa, qualquer situação. Ele nos traz dois exemplos a respeito disso que ele recomenda. Simplificadamente, aqui, ele nos diz: se formos participar de uma reunião pela primeira vez e quisermos demonstrar ou que somos superiores aos demais participantes, nos tornaremos. Olha só aqui, ensino de Emmanuel, né? E isso não precisamos ir muito longe para aquilatarmos da propriedade desse alerta de Emmanuel. Vocês já perceberam como é desagradável estar numa reunião em que uma determinada pessoa monopoliza a reunião? É só ela que fala, é só ela que sabe, é só ela que decide. Fica aquela coisa assim extremamente desagradável, né? Então,
aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se rebaixa será elevado. É um princípio, ou traduz, um princípio de humildade, não é? Vamos estar presente, vamos participar, mas reconhecendo o direito de todos participarem, né? A não ser que seja uma reunião como a nossa aqui, que só eu falo, né? Em segundo, ele diz assim: se desejarmos os lugares de evidência por onde passarmos, poderemos ofuscar os demais com nossas conquistas no domínio do amor e da sabedoria. Não é porque sabemos, não é porque temos, conseguimos já desenvolver alguma virtude que precisamos nos colocar em evidência. Muito pelo contrário, aquele que realmente é virtuoso, ele não faz propaganda, né, das suas virtudes. As outras pessoas é que vão perceber, vão reconhecer, mas ele mesmo, a pessoa virtuosa, ela se mantém de maneira discreta no seu comportamento. Emmanuel também nos lembra que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Olha só que afirmativa, né? De Emmanuel. Lembrando que Jesus sempre asseverava que veio, mas para cumprir a lei, né? Com toda a sua bagagem, com toda a sua evolução, mas mesmo assim ele se colocava numa posição de humildade, né? Vim cumprir a lei. Kardec nos lembra, nesse capítulo, que são as virtudes que elevam o homem até Deus. Por quê? Se, como dissemos, virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem, o cultivo das virtudes representa progresso, representa evolução, transformação moral. E justamente é isso que nos leva até o reino dos céus ou o reino de Deus, simbolizando justamente termos feito todo o nosso progresso espiritual, né? O nosso progresso na parte do intelecto, né? E da parte da moral, que, como já vimos em outros estudos, são os dois elementos que compõem o espírito. O que faz a elevação do homem, da criatura, aqui na Terra, não vale para Deus. Então, tudo aquilo que nos eleva aqui, e aí podemos lembrar de três coisas, né, que ficam bem patentes, essa questão de elevação do homem na Terra: títulos, posses, poder. Isso todos nós conseguimos aquilatar do que essas três coisas, ou a que essas três coisas podem levar as criaturas, os homens, aqui na Terra, né? Títulos, posses e poder. Mas vamos lembrar que tudo isso é da Terra e vão ficar aqui. Não seguirão conosco para o mundo espiritual, conforme já aprendemos, né? E também no linguajar aí comum, dizemos que o caixão não tem gaveta, né? Simbolizando justamente isso, os bens materiais, então, títulos, posses, o poder que possamos exercer aqui na Terra, nada disso seguirá conosco para o mundo espiritual, né? Os valores que ficarão sempre, que permanecerão com o espírito, que é aquilo nas palavras de Jesus, que a traça não rói, o ladrão não rouba, são justamente
as nossas virtudes e o conhecimento, né? Esses ficarão conosco ad eterno. Esses sim nos seguirão, né? E é importante a gente aquilatar disso, né, daquilo que vai acompanhar-nos e que estará conosco sempre, porque nós já sabemos que teremos que, no mundo espiritual, fazer a nossa prestação de contas, não é assim? Porque cada vez que nos é permitido aqui estar na Terra, com o objetivo de crescermos, de evoluirmos, quando nós retornamos, nós temos que fazer um balanço e prestar contas, né? E na prestação de contas, Deus não vai perguntar a cada um de nós o que é que a gente possuía aqui, quais os títulos, se tínhamos poder ou não, se mandávamos ou não. A única pergunta que Deus nos fará é: que bem você fez? Quanto de bem você fez na terra? É isso que contará, né? Por isso, então, avaliemos adequadamente quais os caminhos estamos percorrendo, quais são os valores que estamos perseguindo aqui na Terra, né? Aqueles valores duradouros realmente que seguirão junto conosco ou as coisas transitórias que ficarão aqui na Terra. E o Espiritismo explica justamente esse princípio, primeiro, mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, né? Toda a literatura espírita, e como eu disse também nas reuniões mediúnicas, nós podemos aquilatar disso, que muitas criaturas que tiveram uma situação aqui na Terra, ou de posses, ou de poder, ou porque tinha alguma titulação, ao chegar ao mundo espiritual ficam desapontados, né? Porque percebem que na realidade foi um grande engano. Aquela situação não os acompanhou no mundo espiritual. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 2º, item 8 do capítulo 2º, tem uma lição da parte das instruções dos Espíritos, é um testemunho. O título desse item 8 é Uma Realeza Terrestre. E é justamente o testemunho de um espírito que assina uma rainha de França. É muito interessante essa lição, recomendo a leitura, capítulo 2º, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa criatura diz assim: na terra eu fui grande, eu fui rainha, e pisei, desconsiderei muitas pessoas que estavam a meu serviço. Mas quando vim para o mundo espiritual, que desapontamento! Ao chegar aqui e perceber que aquela situação que desfrutava no mundo não me seguiu até aqui. E pior ainda, porque aquelas criaturas que eu desprezava aí na terra, aqui estavam em posição mais elevada, muito mais elevada que a minha. Então, essa lição é bastante interessante e exemplifica bem essa questão de o Espiritismo nos mostrar grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra e vice-versa, né? Aqueles grandes na Terra estarem numa posição pequena no mundo espiritual. E também mostrando as diversas posições do espírito nas suas encarnações sucessivas, nas suas vidas sucessivas, né? Vida corporal aqui, então, encarnação. E aqui remeto também, para ilustração dessa parte, a leitura do livro Céu e Inferno, como já vimos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, justamente na segunda parte desse livro, que Kardec chama de Exemplos, aonde nós temos relatos, né, testemunhos de desencarnados, e justamente trazendo a sua história,
por que que ele sofreu determinada situação aqui na Terra, como efeito de causas que tinha dado em encarnações passadas, como que ele está situado no mundo espiritual depois de desencarnado, né? É muito interessante essas leituras. E por último, nesse capítulo, Kardec traz uma lição com o título Missão do Homem Inteligente na Terra. Aqui vamos fazer uma reflexão inicial para esse item do capítulo, lembrando que todos nós somos dotados de um potencial de realizações. Todos nós. Deus nos criou justamente com essa capacidade de realizações. Principalmente nós que nos encontramos nesse estágio evolutivo, que podemos dizer assim, se tomarmos a mediana da Terra, estamos situados numa posição talvez confortável, lembrando que nós temos povos indígenas ainda aqui na Terra, né? Todos, independentemente, os que estão num estágio um pouco atrás, mesmo aqueles que já estão num estágio mais adiante, mas todos nós temos capacidade de realização, né? É lógico que nós vamos realizar proporcionalmente ao nosso grau evolutivo, mas todos temos condições de fazer alguma coisa boa. Aqui estamos falando justamente no sentido de realizações boas. Sabemos também que, por engano, por equívoco, podemos realizar coisas erradas, né? Que são os nossos vícios, mas estamos aqui falando de realizações positivas, né? A inteligência é rica de méritos para o futuro. Isso é evidente, né? Se nós aplicarmos a nossa inteligência, ela nos proporcionará bons frutos, mas com a condição de ser bem empregada, né? Ser rica de méritos, desde que realmente empreguemos bem a nossa inteligência, porque sabemos, como acabamos de falar, que podemos utilizá-la para o bem, mas, infelizmente, temos o livre-arbítrio e podemos empregá-la para o mal. E a lição nos recorda que muitos fazem dela, ou seja, da inteligência, instrumento de orgulho e abusam dela. Então, aí, logicamente, dando causa a sofrimentos futuros, porque, como vimos na lição da semana passada, é uma equação matemática, né? Infração igual a sofrimento, causa e efeito. E dentro desse item de a gente aquilatar da questão da inteligência ser instrumento de orgulho e abusar-se dela, no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo irmão X, que sabemos ser Humberto de Campos, né? Que passou a assinar irmão X depois do problema da família processar Chico Xavier, porque queria os direitos autorais. Ele passou então a assinar irmão X. Nesse livro, Cartas e Crônicas, na lição número 28, intitulada Kardec e Napoleão, o irmão X, ou Humberto, nos relata ou nos conta que a missão de Napoleão Bonaparte era preparar a França para receber Kardec, que nasceria em 3 de outubro de 1804, e possibilitar sua tarefa de codificar a doutrina espírita.
Olha que missão importantíssima para a humanidade. Preparar a França para que recebesse Kardec num clima de tranquilidade, de serenidade, para ele ter mais facilidade para realizar a sua missão, a sua tarefa de codificar a doutrina espírita. Mas, infelizmente, a história nos mostra que Napoleão, embriagando-se pelo poder e proclamando-se imperador, sucumbiu e deixou de cumprir a missão que lhe fora reservado. Graças ao bom Deus, apesar desse desvio na estrada, mesmo assim, o apóstolo Kardec veio e cumpriu a sua missão, nos preparando, então, preparando a humanidade para esse terceiro milênio, para essa nova era, já com os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, que facilita tanto a nossa compreensão, a nossa obediência e resignação para que caminhemos firmes. A missão do homem inteligente é, pois, a de usar sua inteligência para o bem de todos. Essa, basicamente, é a missão do homem inteligente. E ainda a espiritualidade, nesse capítulo, nos diz assim, que se todos bem usassem a inteligência, isso facilitaria a tarefa dos espíritos na condução da humanidade. Olha que importante, se todos nós usarmos bem a nossa inteligência, isso facilita a tarefa dos espíritos na condução da humanidade. E é lembrado também que, pelo mau uso da inteligência, Deus pode retirar do homem essa faculdade. Logicamente, aqui lembrando, retirar do homem, quer dizer, para o encarnado ser colocado óbices para que ele não continue fazendo mau uso da inteligência, que é justamente o que acontece com Napoleão, e nessa lição que eu mencionei do livro Cartas e Crônicas, Humberto fala justamente isso, que quando Napoleão começou a desviar-se, então, da sua finalidade, da sua missão aqui na Terra, ele acabou sendo, ou sofrendo, justamente a intervenção do alto para que não fizesse mais bobagens ainda. Para os dias de hoje, vamos lembrar o mau uso da inteligência. Qualquer atividade, toda e qualquer atividade, qualquer profissão, nelas se pode fazer mau uso da inteligência. Isso todos nós estamos cansados de saber. Né? Haja vista o caso do momento, né, das fake news, o estrago que estão causando em todos os sentidos. Desde que começaram, o que proporcionaram no mundo todo. Não estou falando só do Brasil. Né? No Brasil está aí um processo, uma investigação pelo Supremo para se apurar uma série de coisas que influenciaram, pelo que se diz, as eleições, mas nós tivemos lá nos Estados Unidos, nós tivemos na Rússia, nós tivemos... Enfim, é o mundo todo. Onde tiver o ser humano, nós estamos sujeitos a termos desvios ou mau uso da inteligência, infelizmente. Né? E aqui eu vou deixar uma pergunta, uma tarefinha de casa, vamos dizer assim. Vamos nos perguntar, estamos bem cumprindo a nossa missão aqui na Terra nesta encarnação? E aí vamos lembrar que a nossa tarefa, a nossa missão envolve relações familiares, as relações no ambiente de trabalho, profissional, no meio religioso, com a vizinhança, com os amigos, enfim, em todos os setores com os quais vamos interagir, vamos nos relacionar, nós temos uma tarefa.
que é justamente de usar a nossa inteligência para fazer o bem. Nós precisamos estar sempre fazendo uma avaliação se estamos efetivamente cumprindo com essa tarefa. E para finalizarmos, vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel que eu acho assim formidável a respeito de humildade. O que é humildade? Vamos prestar bastante atenção, vou ler bem pausadamente para fixarmos bem a ideia. Ele diz assim: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Olha que lição de Emmanuel, né, a respeito de humildade. Vamos fazer votos de que todos nós consigamos realmente desenvolver essa virtude, cultivá-la e sermos sempre elementos, criaturas do bem, produzindo o bem a benefício de todos. Um abraço, uma boa noite, um bom descanso a todos e até uma próxima oportunidade.